Diário de bordo 2021-02-22 de ARC, fechando agora o que era a entrega 4 para até a semana passada. Lembrando que agora a gente flexibilizou bastante a questão de nota, então já não estou tão preocupado com a nota, mas sempre reforçando a questão de cadência, de vocês fazerem as entregas, de seguir com o ritmo para que não acumule no final. Entrega 5 e 6, no meu entendimento, são os mais complexos, são os que vão dar mais trabalho e é por isso que os outros dois, né, o 7 e o 8, são bem mais leves até para entender que caso alguém precise esticar o tempo, ganhar mais, ali umas 2, 3 semanas ainda a gente consegue trabalhar com uma relativa folga. Então, o que era para a gente fechar era só a questão de hospedagem. Então, uma coisa que tinha ficado nebulosa, eu tinha testado, deixei já no vídeo, o vídeo passado registrado, em que eu testei várias possibilidades com o Heroku, que eu realmente estava interessado em utilizar ele, mas uma vez que ele, ou a gente encaminha muito para conhecimento de controle de versão, de Git, de terminal, num nível que a gente precisaria parar a matéria e entender controle de versão, pelo menos para atender o Heroku, e como ele tinha um enfoque muito mais para programação do que para infraestrutura, a gente acabou abandonando ele. Por causa disso, a gente volta para GCP, Google Cloud, para poder trabalhar. Então, essas duas tarefas, elas só foram ali refeitas, apesar de elas estarem fechadas, mas a gente volta à ideia original. E o que a gente vai fazer agora, aqui na entrega 5, é, antes de mais nada, estudar o HTTP, entender o HTTP, eu até vou colocar alguns exemplos agora. Nessa tarefa, eu coloquei algum conteúdo, coloquei vídeos opcionais. Primeira coisa que eu acho essencial quando for trabalhar de HTTP é saber o que Tim Berners-Lee, que foi a cabeça pensante do HTTP, do HTML e da URL, como é que ele pensava lá em 1984 até 1989, como ele pensava que deveria ser a internet. E esses vídeos são extremamente claros quando ele explica como ele imaginou a internet, como a tecnologia à época era possível, o que era possível não era possível, como ela evoluiu um pouco distante do que ele imaginava e que agora, 20, 25 anos depois, está se aproximando do que ele realmente pensava que era a internet. Ele não pensava em transferir arquivos, ele pensava em transferir dados. Por isso que ele usava o termo recurso, mas são coisas que ele fala no vídeo. Então, isso aqui, antes da gente falar de conceitualmente do que é HTTP, vale a pena olhar isso. Aí sim, na sequência, ver um vídeo do code.org sobre HTTP e HTML, só para aquela visão geral. Embora estejamos muito habituados a usar, a gente não tem o costume de ver mais os detalhes, os meandros do sistema. Um livro que eu gosto bastante, apesar de estar só em inglês, por isso coloquei como opcional, é esse aqui, é o HPBN, feito por dois engenheiros do Google, onde eles escrevem, na minha opinião, de uma forma bastante clara, apesar de estar em inglês, bastante clara de como é que eram os primórdios, a versão 0. Alguma coisa do HTTP, que é para transferência de dados ou arquivos, a versão 1. Alguma coisa, que é o 1.0, 1.1, que são as mais populares, e o que está vindo agora é HTTP 2, já está em produção em muitos lugares, mas quando eu digo está vindo, que ainda não é um padrão, que já superou a versão 1 e já está se discutindo a versão 3. Então, quando eu coloquei como opcional, entendendo que são textos mais longos, certo? Mas eles ajudam bastante a entender. E, claro, como é um livro voltado aqui para desempenho, em vários pontos dos capítulos ele vai falar sobre alguns detalhes de navegador ou de servidor e que talvez não nos interesse tanto. O que interessa para nós é só a questão mais conceitual, não tanto a parte de desempenho. E para quem quiser, também tem lá do pessoal do NickBR, que eles divulgaram um vídeo sobre HTTP 2, também dá explicação. São vídeos bastante técnicos, mais extensos, mas para quem tiver interesse em entender como é que funciona, por favor, sinta-se totalmente à vontade. Certo? Então, de material sobre HTTP, só para dar uma visão geral, tá? Eu sempre vou falando aos poucos, uma coisa que eu sempre digo desde lá dos primeiros vídeos,
Eu não vou simplesmente falar tudo sobre HTTP, mas eu vou falar de uma forma ah, cadenciada à medida que a gente for trabalhar, certo? Então, a gente tem que focar isso como vídeo de segunda-feira. Depois a gente pensar essa questão de mensagens, como eu tinha dito para vocês, eu vou me esforçar bastante essa semana para eu criar um servidor, e se vocês quiserem usar ele como referência, ou até mesmo copiar e colar, bacana. E aí para chegar no final da semana, lá na sexta-feira, que é a parte de publicar uma versão experimental, colocar ele no ar, e também a parte do servidor de jogos do clientes, certo? Então, primeiro aspecto, a gente entender o HTTP. Deixa eu só abrir aqui no caso, porque quando a gente está falando de HTTP, e mais uma vez eu sempre digo, estamos habituados a trabalhar dessa forma, é cada vez mais eu vou pedir para vocês usarem o navegador não apenas como um mero cliente, mas cada vez mais como um desenvolvedor ou como alguém habituado. Então, olhar principalmente a questão de rede, certo? Não só a parte de código, mas a questão de rede, porque quando eu vou abrir, por exemplo, um jogo, na verdade eu, cliente, é o navegador cliente, fazendo uma solicitação a um servidor. Então, fica bastante claro em quem inicia o processo da comunicação, da conexão, no caso, e quem fica à espera de requisições e fica disponível para isso. No caso, eu estou usando a infraestrutura do GitHub para eu hospedar. O GitHub Pages nada mais é do que um servidor HTTP de conteúdo estático. Então, quando eu abro aqui, na verdade, o jogo e ele vai fazer isso, então, na verdade, eu estou fazendo uma requisição de um recurso, no caso, o recurso principal, que vai ser nosso index HTML, que ele já define dessa forma, e aí eu vou ter essa informação. Mas o que acontece na prática é que eu faço uma requisição, então eu estou fazendo uma requisição e eu tenho uma resposta se ela sim, eu tenho sucesso ou não. Então, o que eu quero é get, eu quero pegar este recurso e aí eu tenho uma faixa das respostas do que aconteceu. Se deu certo, se não deu certo, se está em outro lugar, e daí eu tenho que fazer uma transferência. Vocês já estão ouvindo a minha ventoinha, isso é o Chrome trabalhando. Meu Deus, vivo fibra com Chrome é uma beleza. Vamos trabalhar. Então, quando eu faço a requisição GET, eu tenho uma resposta positiva ou negativa, ou de transferência, alguma coisa intermediária. No caso, eu recebo uma resposta positiva, ou seja, o servidor tem este recurso, porque eu fiz exatamente essa requisição, eu quero este recurso, então ele tem recurso e ele vai me entregar. E aí eu tenho, então, as informações de cabeçalho, aqui, vamos lá, do request, onde eu faço uma requisição. Aqui, quando aparece os dois pontos na frente, está em minúsculo e mais alguns detalhes, mostra que eu estou usando HTTP2, mas para quem quiser, eu tenho sempre uma coluna aqui do qual foi o protocolo negociado. Então, este recurso principal, eu tive uma resposta positiva usando HTTP2. Voltando para cá. E aí, eu tenho como resposta, ele vai me entregar no corpo do HTTP, ele vai me entregar o conteúdo justamente desse recurso. Então, aqui estou definindo que é o HTML, que é um código que a gente já mesmo colocado, e aí tem as várias informações. O navegador, entendendo que esse documento HTML ele faz menção a outros documentos, não necessariamente arquivos, eu estou falando de documentos, então ele automaticamente vai fazer novas requisições. Então eu tenho aqui um CSS que eu defino, eu tenho um código em JavaScript e eu tenho um outro JavaScript. São arquivos. Aqui no caso, ou melhor falando, recursos, documentos. E aí ele vai fazer outras requisições. Então eu faço mais uma requisição, certo? Do CSS, faço um get, e aí eu tive uma resposta com sucesso, e aí eu tenho um CSS, e o navegador vai se encarregar de renderizar, de formatar isso. Eu também tenho o phaser, não preciso fazer isso porque vai travar. Beleza? Então, este recurso que é o phaser, que na verdade lembram lá no comecinho que eu falei para colocar junto, para ficar mais fácil quando a gente começar a desenvolver. E aí eu tenho meu index, ou seja, eu faço a requisição teve um sucesso. E olha que interessante, nesse ponto eu já faço a importação de outros arquivos, cena 0, cena 1, cena 2.
E ele, por sua vez, também vai carregar esses conteúdos. E, por fim, cena zero, que é o que a gente tinha carregado só para o primeiro. Deixa eu pegar aqui só o cabeçalho. Ele também faz menção, porque é o código JavaScript que vai ser executado no meu cliente, então ele vai carregar a imagem de fundo. O que é importante entender é que o JavaScript, como ele foi pensado lá no comecinho da sua história, é que ele vai rodar na porção cliente. Então, na verdade, eu preciso de um servidor HTTP para hospedar este arquivo, documento ou recurso. A terminologia que eu vou usar, por enquanto, qualquer uma delas, mas vamos falar para nós, por enquanto, arquivo mesmo. Então, esse arquivo ele fica hospedado e quando eu faço uma requisição desse arquivo, como um index ou como um cena zero, ele vai me entregar essa informação. E aí eu, usando o meu navegador, vou processar essa informação na porção cliente. E é isso que começou a tornar tão interessante, principalmente o www, a web, é que parte do código eu posso rodar então no servidor e parte do código eu posso rodar no cliente. Então eu posso fazer coisas muito interessantes, como um jogo onde parte do código é executado no cliente, onde eu posso ter toda a parte de interação com o usuário, tá? Entrada e saída de dados, e na parte do servidor, onde eu posso ter um estabelecimento de conexões, partidas, multiplayer e etc. Então, quando eu propus para vocês fazer o jogo, é que esse modelo de cliente e servidor abordando JavaScript, rodando dessa forma, a gente consegue entender onde parte do código executa no servidor, parte do código executa no cliente, e uma das coisas que o servidor tem que fazer, além de executar o código, também de fornecer esses arquivos para eles serem executados. Então, o nosso servidor HTTP ele vai fazer duas coisas. Ser um servidor HTTP de recursos, que ao baixar esses recursos, alguns deles serão código JavaScript e nós vamos rodar na porção cliente. E a outra é o código mesmo, que vai ser o nosso servidor, que vai fazer a parte do multiplayer para trocar os dados entre os clientes, certo? Então, esses conceitos é que são importantes. E a gente vai ver depois, ao longo da semana, e que sempre vai ser a porção cliente demandando para o servidor. Se a gente quiser que alguma coisa seja diferente, ou seja, cliente e servidor, mas servidor mandar informações para o cliente e não serem apenas respostas, há vários mecanismos para fazer isso. E um dos mecanismos que a gente vai usar, que é um dos mais usuais hoje em dia, e inclusive um dos mais recentes, é um WebSocket, onde se estabelece uma conexão TCP, depois se estabelece uma sessão HTTP e em cima dela se estabelece um canal bidirecional, ou seja, fica um canal aberto para que tanto o cliente quanto o servidor possa iniciar um conjunto de mensagens. Aqui eu vou falar de mensagem mesmo que eu falar de aplicação mesmo. Um conjunto de mensagens que ela pode iniciar tanto no sentido cliente-servidor quanto no sentido servidor-cliente, de forma que eu possa ter, claro, um formato de multiplayer, onde A manda uma mensagem para o servidor manda para o B. Então, essa parte aqui da perna da comunicação, onde o servidor inicia um conjunto de mensagens se comportando, né, entre aspas, como se fosse o cliente nessa operação. Perfeito? Então, peço que vocês dêem uma olhada nesse material e aí eu, aos poucos, durante a semana, eu vou agregando mais coisas, até porque quando a gente fala aqui de código, vou fechar aqui, quando a gente fala de código, e a gente vem aqui na parte do servidor, e pega o servidor, e pega este código, de tudo isso aqui, o que é realmente importante é essa linha, porque eu estou usando uma biblioteca, um módulo do Node, lembrando que o JavaScript, na medida que eu tiro todo o navegador em volta, sobra apenas a engine, a máquina mesmo que roda, que executa, que interpreta o código do JavaScript, que é o Node, e aí eu vou pegar um servidor HTTP, um módulo que é o Express. Poderia fazer isso à mão, mas não tem necessidade, é muito mais simples e hoje mais elegante. Então eu apenas faço o carregamento, eu crio um objeto
Eu defino uma porta, porque ele pode usar qualquer porta. Como eu quero usar uma porta não privilegiada, eu vou usar acima de 1024, então eu vou usar, eu defini aqui a 3000, certo? E aí eu simplesmente vou rodar esse cliente, e aí eu só quero entrar em modo listen, modo de escuta, e aqui eu abro um socket TCP HTTP servidor, perfeito? E então todo esse código ele vai fazer apenas isso. Dessa forma eu tenho um servidor HTTP para poder rodar o jogo. Aqui no caso, usando o Gitpod, como vocês tinham pedido, eu fiz uma estrutura ali dos arquivos para facilitar um pouco o trabalho. Então deixa eu só mostrar aqui no caso do TEA. Acho que está na parte dos settings. Não. Ah, claro, do Gitpod. Então a primeira coisa que ele vai fazer, como tarefa, é dar um npm install. Né? Como vocês devem ter visto lá no curso básico de Node, o npm vai ser um gerenciador de pacotes do Node, onde a gente vai fazer uma instalação. Para facilitar a vida para quem usar Heroku, para quem usar isso, aquilo, eu fiz uma estrutura onde tinha na raiz um arquivo, que é um arquivo de definição do pacote, um package JSON, onde eu apenas menciono para ele ir nesse prefixo, nesse diretório servidor, e rodar um npm install. Eu vou fazer isso agora mesmo, só para ilustrar o que realmente está acontecendo. Então aqui tem toda a definição de quem é o autor, quais são as dependências. Então isso é uma coisa importante. No momento que eu defino as dependências, eu digo que este programa precisa deste módulo para rodar. O Express para a versão 4.17.1, que foi o código onde eu rodei ele, certo? Então aqui tem mais informações, mas o que é importante é definir as dependências. Então quando eu abro um terminal e rodo npm install, seja no diretório raiz que vai me apontar lá para o servidor, ou seja no próprio diretório servidor, ele vai instalar todas as dependências. Claro, eu fiz isso já automaticamente para quem for trabalhar com Gitpod, e ele faz exatamente isso, npm install, entrando no diretório servidor, por sua vez vai ver este arquivo, vai ver a dependência do Express e vai instalar o pacote. A partir desse ponto, eu já estou apto a poder rodar ele. Outra coisa que eu tinha feito lá no... Deixa eu começar a fechar um pouco as abas aqui, que eu já tinha feito lá, também eu criei um launch.json, onde dessa forma eu já deixo pronto que eu posso rodar o servidor. Dentro da pasta servidor tem um arquivo chamado servidor.js. Então, este arquivo aqui, que é o que eu tinha mencionado, esse arquivo que eu já tinha mencionado, o que eu tenho? Então, na primeira linha, eu carrego o módulo Express. Na segunda, eu crio um objeto do tipo Express, cujo nome é app. Então, o app passa a ser meu objeto, que incorpora todas as funcionalidades do Express. Eu defino uma porta, que caso eu não tenha mencionado uma variável de ambiente, eu vou usar a porta 3000. Isso aqui é só uma sugestão que o Heroku me deu. Ou use uma variável de ambiente ou use uma porta específica. Aqui no caso ele vai rodar com a porta 3000. E aí eu digo que eu vou usar tudo que for de conteúdo estático, ele vai jogar ele vai apontar para a pasta cliente. Como eu tinha mencionado, eu acho que um ou dois vídeos atrás, pasta cliente onde está o jogo. Então, tudo que eu for fazer requisição de get do recurso principal, que seria o equivalente ao index.html, ele vai apontar para a pasta cliente, que vai ter o index.html, e vai, de fato, me entregar aquele conteúdo. E aqui eu abro o socket modo servidor. Não preciso rodar isso na linha de comando, assim como também não vai ser preciso. Vai ter aqui um botão super simpático, chamado rodar servidor. Ele vai lá e roda o servidor. Já vai informar, só aguardar um pouco, já vai informar que ele está rodando. Ele já associou, e aí eu posso fazer uma pré-visualização. Talvez trave o navegador, não vou deixar por muito tempo. Você sabe como é que funciona o meu Chrome aqui. Só ver se vai dar certo. Vamos lá. Trazer um pouquinho para o lado. Se der tudo certo, ok. Mais uma vez. Não sei porque às vezes não vai. Não sei se é porque os arquivos são grandes. E aqui eu consigo também rodar o jogo. A parte boa, até para o pessoal, acho que era o MBA, o pessoal do MBA, que estava com problema do áudio, ele ficar mudo. Daí eu tinha dado sugestão de usar o Python. Acho que foi para a Bruna.
que eu tinha dado a sugestão de usar o Python? Não, já vamos usar direto o Node e dessa forma a gente consegue rodar. Deixa eu ver se não vai travar. Vamos ver? Se travar, a gente logo descobre. E aí, ó, tocando a musiquinha e deu, parou, se não vai travar. Certo? Então, dessa forma, a gente tem o nosso servidor HTTP e aí eu quero passar, então, os conceitos muito mais na visão de navegador, na visão de programação, do que propriamente usar um servidor HTTP clássico, tradicional, como Apache ou Nginx, que era o que eu usava na disciplina. Isso vai acontecer, mas mais para o final da semana e semana seguinte, quando a gente tem que fazer a integração entre front-end, back-end, toda essa estrutura que a gente também vai usar. A gente vai ter um servidor HTTP, mas na frente a gente vai botar um servidor HTTPS, mas isso é coisa para os próximos vídeos. Perfeito? É isso.